Bom dia! Hoje, 21 de julho de 2022, o título da nossa conversa é Autoteste Covid-19. Dois pontos: os prós e os contras. Uma tosse persistente e taxas crescentes de infecção pela Covid-19 fizeram com que um familiar aflito, quase em pânico, me pedisse ajuda para entender a bula de um autoteste antígeno nasal para diagnosticar Covid-19. Não estranhe, pois os reagentes do autoteste são medicamentos. Logo, o nome correto é bula, até porque são as bulas aprovadas pela Anvisa. E qual o critério para escolher uma das 15 marcas de autoteste disponíveis no mercado brasileiro, que começou a ser disponibilizado em março de 2022. Qual a melhor indicação? Qual o melhor deles? Resposta do meu familiar: pois simples, na farmácia só tinha uma marca e o preço estava na média entre 50 e 70 reais. Isso é que é ciência, pensei com os meus botões. Além do mais, a farmácia garantiu ser um exame simples e ainda lhe foi ofertado um segundo kit em promoção, recusado de imediato de chofre, sobre protesto, no melhor estilo Ariano Suassuna, abre aspas, vai agorar tua mãe, fecha aspas. Aliás, nessa crise, as farmácias estão sempre com uma promoção. Já observaram? É um segmento singular, o único ou um dos únicos em expansão. Onde há uma farmácia, preste atenção, há uma segunda ao lado ou alguns metros. Prestaram atenção nisso? E outro lado, você já viu algum estabelecimento de farmácia com a placa aluga-se ou vende-se? Claro que não. Entender agora o real motivo da recusa da promoção do meu familiar? Os prós e os dos autotestes Covid-19. Primeiro, não precisar ir ao hospital, além de uma comodidade de fazer na própria casa, está na medida certa de quem está com pânico de ser contaminado ao frequentar um estabelecimento de saúde. Segundo pró, segunda vantagem, a rapidez no resultado. É um teste rápido, sai em 15 minutos, tranquilizando, na maioria dos casos, o paciente aflito. E terceiro, a veiculada, propagada simplicidade de sua realização. Será mesmo? Interrogo. Eurípides, não entendi esse item da bula, falou aquele familiar. Abre aspas, coloque cotonete a 1,5 centímetro de uma narina e repita na outra, utilizando o mesmo cotonete. Reticências, fecha aspas. A pergunta do familiar: como vou ter certeza
que o cotonete alcançou 1,5 centímetros. Realmente, a instrução que consta da bula é confusa. O cotonete, o melhor termo seria um suabe, não tem marcação de centímetros. Então, uma sugestão, recomendei medir com uma régua a parte do cotonete que tem um algodão, com a embalagem lacrada. Isso é importante para não contaminar, uma vez que o suabe já vem estéril, o que foi acatado pelo familiar. Mas fiquei eu insatisfeito com essa imprecisão, essa falta de clareza de como introduzir o suabe, o cotonete especializado no nariz. E fui à internet. Flagrei que a bula das outras 14 marcas também, em sua maioria, são confusas nesse item. É uma torre de Babel, ninguém se entende. O conteúdo de anatomia humana, por sua vez, foi esquecido. Acreditem, os termos nariz, narina e cavidade nasais são usados como se fossem sinônimos. Erros inaceitáveis e confundem principalmente o leigo. E mais, a profundidade da penetração no suabe, nos vídeos divulgados na internet, variam significativamente, desde penetrar o cotonete 1 centímetro, 3, 3,5, 4, até 5. E aí? Ficamos confusos. Qual o certo? Qual é a medida de penetração do cotonete que a literatura recomenda, científica? E, para aumentar a confusão, duas especialistas, uma delas professora da USP, aboliram a metragem e sugeriram, olhem bem, introduza o cotonete, o suabe, até quando surgir uma resistência. Fácil de executar, mas impreciso, resistência. E a outra, ainda mais vaga, até quando sentir um incômodo. Olha a subjetividade. Os contras agora aos autotestes Covid-19. O autoteste não define diagnóstico. Seu caráter é orientativo. É um exame de triagem. Por isso que nem é considerado um exame laboratorial na verdadeira acepção do termo, como vou fundamentar mais na frente. O resultado, e isso é importante, não tem validade alguma para viagens, eventos e nem comprovação visando a obtenção de um atestado de saúde, tipo licença ou atestado médico. E entenda você o porquê dessas assertivas. As 3 etapas de um exame laboratorial. Conhecem-nas? A primeira é chamada pré-analítica. Portanto, consiste na coleta. Lembra posto de coleta laboratorial? É a coleta do material ou da amostra biológica que vai ser processada. A segunda fase, esse processamento da amostra. E a terceira, chamada pós-analítica, ela é a tradicional laudagem, é o laudo, que consiste na elaboração, a posição da data do exame e, importantíssimo, que dá credibilidade ao resultado, a assinatura e o número de registro do seu conselho profissional.
do responsável pelo laudo. Isso dá segurança jurídica ao resultado. Recomendação final. A Anvisa, para que reavalie as bulas dos autotestes da Covid-19 antígeno nasal, notadamente no que concerne quanto à correta introdução do suave no nariz. E aos formadores de opinião da internet que sejam mais cuidadosos com respeito aos termos da anatomia humana, principalmente referente ao nosso nariz. Lembrete final: ao fazer os autotestes, compare sempre os prós e os contras. Bom dia.